Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre tarô, uma vez que hoje é uma das minhas áreas de interesse, sempre foi, na verdade, uma área de interesse muito importante para mim, mas que hoje em dia se tornou minha profissão, né? E eu acho que eu vou fazer alguns videozinhos, uma vez que agora eu tô postando praticamente todo dia. Olha só, hoje acho que é o meu 8º dia, se não me engano, postando todo dia vídeo por aqui. Que legal! Bom, gente, eu tenho inúmeros decks de tarô, né? Inúmeros baralhos aqui em casa. E eu quero falar um pouco para vocês do modo como eu trabalho com o tarô, do modo como eu transformei isso em profissão. Eu ainda tenho um vídeo que eu quero falar um pouco sobre transição de carreira, mas aqui eu quero me limitar a falar como foi que eu transformei o tarô em algo profissional na minha vida, como foi que eu profissionalizei essa atividade na minha vida, porque eu nunca pensei em trabalhar com o tarô propriamente dito, até de fato começar a trabalhar com o tarô. Tá? É uma coisa muito antiga na minha vida. A primeira vez que eu mexi com um deck de tarô, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Deck de tarô, na verdade, não. A primeira vez que eu tive um contato com a cartomancia. Explico. Minha avó, minha falecida avó, Dona Anita, ela entendia muito dessas coisas. E ela costumava ver a sorte para as pessoas usando um baralho de jogo normal. Para aqueles que não têm muita intimidade com o tarô, o baralho de jogo de 56 cartas, ele é equivalente aos arcanos menores do tarô, tá? Porque o tarô ele é dividido em dois decks praticamente. Você tem os arcanos maiores, que são aquelas cartas que todo mundo já ouviu falar, já conhece, a morte, a torre, né, os enamorados e tudo mais. São 22 dessas cartas. As outras cartas restantes compõem os arcanos menores, onde a gente tem os naipes, né, ouros, paus, espadas e copas. E cada um desses naipes tem as suas cartas. Nós temos as cartas da corte, que são as cartas que têm figura, né? Então, no caso, seria a dama, o rei, o valete e o cavaleiro. E daí temos as cartas numeradas com números aí que vão de As a 10, né? Basicamente é isso que a gente tem no baralho. O baralho é dividido dessa forma. Pois bem, quando eu era criança, minha avó ela costumava ler a sorte das pessoas usando um baralho de jogo tradicional, como se fossem os arcanos menores, né? Então, eu fiquei curioso e falei, vó, o que a senhora está fazendo? E aí ela foi me explicar que ela estava tirando a sorte, e assim ela foi me ensinando. Eu fiquei muito interessado por isso, ainda bem criança. E aí, a partir dos meus 12, uns anos depois, dos 12, 13 anos de idade, eu comecei a estudar de fato o tarô. Eu me interessei pelo tarô e pelo Lenormand. Lenormand, para as pessoas que não sabem, é o tarô, é o baralho cigano, que algumas pessoas chamam de tarô cigano, mas ele não é um tarô. Ele é outro oráculo, é um oráculo diferente, embora também seja com cartas, também é parte do trabalho do cartomante, vamos dizer assim. O cartomante é aquele que utiliza como oráculo cartas. Podem ser cartas de baralho, podem ser cartas de tarô, podem ser cartas de baralho espanhol, podem ser qualquer tipo de carta está relacionado, ao cartomante. Perfeito? Bom, então eu fui estudando o tarô ao longo dos anos e fui me interessando e mesmo eu tendo fases da minha vida em que eu era um pouco mais cético ou em que eu era um pouco menos crédulo em relação a algumas coisas, talvez, eu continuei estudando, continuei lendo, me interessando, e quando eu tinha ali por uns 15, 16 anos de idade, eu comecei a ler o tarô, a tirar o tarô de fato para as pessoas. Mas eu lia em casa, eu lia para os amigos, quando eu encontrava com o pessoal em algum lugar e tudo mais, era meio que uma brincadeira, certo? Quando eu cheguei lá pelos meus 20 e poucos anos, 25, 26, eu comecei a tirar o tarô de forma mais profissional, comecei a cobrar para isso. Mas assim, eu ainda atendia só presencialmente, até porque a gente está falando de uma época em que a internet não era tão avançada quanto hoje em dia, que era fácil ter uma webcam, que era fácil atender de forma remota, né? Então eu só atendia presencialmente, obviamente, né? Mas eu nunca parei de estudar. Sempre me apaixonei pela coisa, sempre fui apaixonado pelo negócio, sempre fui estudando. Pois bem. E aí o tempo foi passando até que nós chegamos ao momento em que eu me aposentei da cozinha. Eu cansei de trabalhar com cozinha, eu não queria mais, como eu falei num dos vídeos anteriores. E eu pensei, o que eu vou fazer? Eu fui trabalhar com audiovisual, com edição de vídeo principalmente, com thumb design, essas paradas, com edição para TikTok, para Reels, para o YouTube, aqui para o YouTube inclusive, né? E nesse rolê todo, o que foi que aconteceu? Eu pensei, e teve uma época, quem me acompanha mais tempo, que deve lembrar que eu fazia umas lives lá na Twitch, fazia live aqui no YouTube também. Provavelmente eu vou voltar a fazer umas lives ocasionalmente aqui no YouTube, na Twitch não mais, porque a Twitch tá uma merda. Enfim, e foi ali que eu me dei um clique. Eu falei, pô, cara, talvez eu possa atender as pessoas com o tarô
de forma remota, usando webcam. É quase como se fosse uma consulta presencial, né? Tipo, a pessoa tá vendo o meu rosto aqui na facecam, tá vendo o baralho com a outra câmera que eu tenho aqui em cima. Uma hora dessa eu faço um videozinho gravando, mostrando para vocês como é que eu gravo as minhas leituras. Mas, enfim, e aí eu comecei a atender. E para minha surpresa, deu boa. As pessoas começaram a me procurar. Esse mês tá um pouquinho fraco, né? Tipo, fevereiro foi meio devagar aí. Mas, por exemplo, ano passado, final do ano foi muito bom. Janeiro foi um mês bom. E aí eu fui desenvolvendo formatos de leitura. Fui desenvolvendo... Num primeiro momento eu trabalhava só com 3 tipos de leitura. Eu tinha uma leitura bem completa, que ainda persiste na minha lista de tarô. Talvez eu coloque aqui na tela em algum lugar para vocês verem a minha tabelinha de preços de 2024, né, como é que funciona. Mas eu tinha 3 leituras só. Eu tinha perguntas avulsas que as pessoas podiam fazer. Eu tinha uma leitura onde eu abria todos os arcanos maiores e acabou. E eu tinha uma outra leitura mais completa em que eu abria todos os arcanos maiores e ainda permitia que a pessoa fizesse quantas perguntas ela quisesse. Essas consultas permanecem. Só que muita gente começou a ficar meio confusa. Confusa não, mas é que às vezes o consulente ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer perguntar. Ah, eu quero fazer uma pergunta avulsa, mas a pessoa não sabe formular a pergunta. Foi daí que eu coloquei outras leituras. Leituras voltadas para a vida sentimental, para a vida espiritual, para a vida material, para a vida profissional, né? Leituras para tomada de decisão, enfim. Fui colocando, acrescentando. Por quê? Porque às vezes a pessoa bate o olho ali e fala, porra, tal leitura funciona para mim, tal leitura tem a ver comigo. Só que ao mesmo tempo, às vezes acontece do consulente falar assim, Eric, eu queria fazer uma leitura sobre a minha vida sentimental. Tá. Daí a pessoa começa a formular o seu contexto para eu poder fazer a leitura e eu percebo, olha, de repente não é sobre a tua vida sentimental, de repente tem mais coisa aí. E aí a pessoa às vezes acaba optando por fazer uma consulta mais completa. É claro que essas consultas bem completas eu sempre recomendo que as pessoas façam 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Ou pelo menos espera uns 3 meses para fazer, porque leva um tempo para a vida se movimentar e as coisas acontecerem e você poder finalmente ver o movimento do que foi percebido por meio das cartas. E aí talvez você me pergunte assim, Eric, mas dá para prever o futuro com o tarô? Mais ou menos. Na verdade dá para você ter algumas pequenas previsões, só que o grande lance do tarô não é prever as coisas. Eu vivo falando isso. A intenção do tarô é você entender como é que você chega lá, não é como é que você, não é onde você está. É tipo você pegar um mapa. Tá? Você pega um mapa, você vê aonde você quer chegar, beleza. Mas para chegar até lá você tem que ir. O que interessa é saber qual é o caminho que você faz para chegar lá. Olhar para um mapa e saber onde está o lugar que você quer chegar, beleza, é só uma referência. Mas como que você chega? Você vai de carro, vai de ônibus, vai a pé? Qual é o melhor caminho? Então a ideia do tarô é muito essa, sabe? É melhor, na verdade, pensar sobre o caminho que você vai fazer para chegar onde você quer, do que apenas prever coisas. Prever coisas me parece algo muito leviano, sabe? Não acho que faça muita diferença. Enfim, e um outro hábito que eu tenho é de não utilizar sempre o mesmo deck. Vocês vão ver que muitos tarólogos por aí falam assim, porque eu sou especialista em Crowley, no tarô do Crowley, ou no tarô de Rider-Waite, quando na verdade o tarô tem sempre a mesma estrutura, né? Eu prefiro alternar os meus decks para não correr o risco de cometer mentalismo, né? E aí agora aqui no finalzinho do vídeo eu vou até apresentar para vocês alguns dos tarôs que eu uso mais, né? Que no momento são 7. Eu tenho vários, eu devo ter uns 15. Ali, né, naquelas caixinhas ali, ó, eu tenho vários tarôs. Né? Hoje eles estão aqui em cima da minha mesa para eu poder mostrar para vocês. Então, por exemplo, o primeiro tarô que eu tive na minha vida era um desse daqui. Era um tarô de Marsella. Ele é bem clássico, né? Ele é bem antigo. Vocês devem reconhecer facilmente essas imagens. Esse aqui é um pouco mais novo. O meu tarô de Marsella que eu comprei pela primeira vez, quando eu tinha uns 13 anos de idade, está guardado em uma das minhas caixas ali. Eu quase nem pego mais ele porque ele já está judiado, já está acabado, né? Então o Marsella é o tarô mais... É uma das versões mais antigas que a gente tem, mais aproximada dos primeiros tarôs que a gente teve no mundo, né? Uma hora dessa eu faço um vídeo, ou façam perguntas aqui embaixo para eu responder para vocês sobre o tarô, né? Mas uma hora dessa eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre a história do tarô, de onde que ele veio e tudo mais. Aqui a ideia é mais fazer uma especulação e mostrar para vocês o que eu faço, mostrar os meus tarôs e tal. Então o Marsella ele é muito próximo do baralho espanhol. Ele nasce, embora ele tenha nascido na Itália e tal, e ele é o nosso tarôzão mais clássico, né? Que tem essas imagens medievais, meio feiona. Eu acho bem feio o tarô de Marsella, na verdade, né? Eu acho que ele tem umas imagens meio, umas cartas meio feias. Bom, aí eu tenho um Rider-Waite, né? Que também, esse aqui é provavelmente o tarô mais popular do mundo hoje em dia, o Rider-Waite.
Ele é um tarô mais popular, é o que o pessoal mais usa. Muitos de vocês devem até reconhecer as cartas aí. Esse aqui é novinho, eu comprei esses dias. Porque tarô, gente, para quem trabalha com tarô, você tem que comprar de tempos em tempos um baralho novo, porque eles vão desgastando, né? Eles vão ficando zoados, tem que comprar um novo mais bonitinho. Bom, aí eu tenho o tarô de la Santa Muerte, eu acho bonito o verso dele, né? E aqui à frente são cartinhas um pouquinho menores, né? Esse que eu ganhei do meu amigo querido Fábio Kasker. O Fábio disse que estava fuçando na internet atrás de umas coisas, achou esse tarô e falou: velho, é tua cara, eu vou te mandar. E faz muito sentido porque no terreiro, né, na Umbanda, eu trabalho na linha da Calunga, né, na linha dos caveiras, principalmente, é a linha principal na qual eu trabalho hoje em dia, atualmente. E ele falou que lembrou muito de mim quando viu esse tarô. Bom, eu tenho aqui um tarô mitológico, que também é bastante popular, né? Esse aqui é um tarô já antigo, eu tenho ele faz uns 10, 12 anos já, e eu uso muito pouco, o pessoal não costuma curtir muito. Aí eu tenho um outro Rider-Waite aqui, maravilhoso, que ele é dourado, ele é com folhas de metal e tudo mais. Esse aqui eu comprei por pura vaidade, porque eu achei ele muito bonito e resolvi comprar. Mas eu uso ele pouco para dar consulta, porque ele reflete muito, né? Ele fica ruim de enxergar na câmera. Aí nós temos os meus dois tarôs favoritos aqui, que são respectivamente o tarô de Crowley, que é o que eu uso mais. São cartas bem grandes, são cartas de 16 centímetros por 11, se não me engano. Então ele é bem grandão, ó, né? Se você pegar ele em relação aos outros. E esse é um baralho que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Esse aqui é um dos mais antigos que eu tenho, deve ter uns quase 20 anos já que eu tenho esse tarô. E é o mesmo tarô. E ele é muito bom. Tipo, ele é de excelente qualidade. Até hoje ele não desgastou. E eu tenho meu último tarô favorito que eu ganhei de uma amiga muito querida, da Duda, que é o tarô dos gatinhos. Olha que lindo verso. É o tarô dos gatinhos. Ele é baseado no Rider-Waite. E ele é com imagens de gatos. Eu, como apaixonado por gatos que sou, ela viu, falou: ah, Eric, isso aqui é muito a tua cara. Me mandou de presente. Mas enfim, gente, existem inúmeros decks e tal por aí. Se vocês tiverem mais dúvidas acerca do tarô, postem aí nos comentários que vira conteúdo. Amanhã depois eu tô respondendo, tô batendo papo com vocês aí. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, tá bom? Ao longo da semana, quem sabe da outra, eu vou contando, vou fazer outros vídeos que eu quero fazer mostrando as cartas de tarô, falando sobre cada uma, o significado, para que serve, o que quer dizer e tudo mais, né? Eu acho que é um conteúdo bacaninha para trazer para cá, tá bom? Se alguém de vocês tiver interesse em fazer uma consulta comigo, pode entrar em contato, tem link aqui na descrição, cara, é só clicar que você cai direto no meu WhatsApp do tarô, né? Ou pode mandar mensagem por inbox, pode mandar mensagem lá pelo Facebook, pelo Instagram, onde vocês quiserem, tá bom, meu povo? Um beijo e muito axé para vocês, a gente se vê, falou!